Depois de trabalhar com nomes super importantes do cinema brasileiro, como Daniel Rezende, Rui Guerra e Karim Ainu, o Fábio Meira finalmente apresenta o seu primeiro longa-metragem, que se chama As Duas Irenes, em cartaz a partir do próximo dia 14 de setembro. E nessa primeira obra ele escolhe um tema riquíssimo para trabalhar, que é a questão da identidade, em especial na juventude. Em As Duas Irenes, a gente acompanha a história de Irene, que um dia, por acaso, descobre que o pai tem um caso extraconjugal. Esse momento crucial na vida dela vai fazer ela questionar não apenas a presença do pai na família, mas também uma outra coisa que ela acaba descobrindo, que ele tem outra família, uma outra filha e que ela também se chama Irene. Tão linda, mais bonita. Eu vou contar pra mamãe. E essa casa vai abaixo. Irene! Eu nunca te vi antes. Como é que é seu nome? Madalena. Irene! Tem um alarmante nessa situação. Quando ela encontra a outra Irene, a protagonista descobre uma personagem muito mais libertária, muito mais espontânea, muito mais livre. Ao contrário dela, que foi criada de forma rígida, de forma mais recatada. E é por isso que o tema da identidade é tão importante em As Duas Irenes. Porque quando a protagonista descobre que o pai tem um caso extraconjugal, ela não vai questionar somente essa figura, essa instituição do pai, mas a própria identidade dela. Afinal, o que aconteceu com esse homem que criou duas famílias e por que essas duas filhas são tão diferentes? Realmente é só questão de personalidade? É questão de criação? Isso é muito interessante no filme, que também tem um acerto tremendo, que é o de não tornar esse pai um vilão. O Marco Rica, que tem aqui um desempenho simplesmente excelente, consegue trazer humanidade, mesmo que necessariamente ele não tenha texto para isso. Ele consegue na delicadeza, ele consegue no olhar transmitir amor por cada uma dessas famílias, mesmo que lá no fundo a gente, claro, pense que ele é um cafajeste por manter duas famílias em segredo. Madalena, né? Senta aqui. Nunca dá pra saber o que você tá pensando. Puxei meu pai. O trabalho do Fábio Meira como diretor e como roteirista é muito bacana em As Duas Irenes, porque ele consegue também criar um filme muito tenso. Eu não sei contar vocês, mas pelo menos eu fiquei extremamente nervoso com essa situação da protagonista quando ela se infiltra na outra família para tentar descobrir quem é esse pai e também ela própria, porque eu fiquei o tempo inteiro me perguntando o que ela realmente quer com isso? Até que ponto vai essa história? Ela vai ser desmascarada? O pai vai descobrir tudo? A verdade vai vir à tona para as duas famílias? É um filme muito legal nesse sentido, mas também porque o Fábio Meira consegue aqui fazer um ótimo retrato dessas estruturas patriarcais que ainda regem a nossa sociedade. Por mais que se passe numa cidade menor, numa cidade do interior, As Duas Irenes questiona isso. Até que ponto as mulheres ainda hoje são reféns da família, são reféns dos homens, e até que ponto elas anulam suas próprias personalidades para manter um casamento, para manter uma família. Gostaria também de deixar como proposta uma sessão dupla, depois de As Duas Irenes, conferir ou pelo menos rever A Deriva, dirigido pelo Heitor Dália, anos atrás, e que também fala sobre essa menina que descobre um caso extraconjugal do pai e passa a questionar a presença desse homem e também a identidade dela própria. Apesar de serem filmes que conversam muito tematicamente, cada um tem a sua personalidade e eles se complementam de forma distintas e de forma muito interessante. Então fica aí para vocês, essa semana, além de As Duas Irenes em cartaz no cinema brasileiros, a chance de rever e também um pretexto para rever A Deriva, do Heitor Dália. Saudade, palavra triste quando se perde um grande amor.